Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e essas são as minhas leituras do mês de novembro de 2019. Gente, vocês viram o tanto de leitura que eu fiz em novembro? É claro que algumas delas eu já estava lendo ao longo do ano, né? Ao longo de alguns meses aí, e finalizei agora em novembro. Mas foi muita coisa, eu fiquei bem feliz. Até porque novembro é o último mês de aulas, mas já estava mais tranquilo mesmo. Então vamos lá, para não demorar tanto assim. Eu comecei com 2 leituras para o meu curso. Eu estou cursando filosofia, minha segunda graduação, e é um curso à distância, eu faço na Uninter. E incluso na mensalidade que a gente paga, tem esses livros aqui, que são da editora Inter Saberes. São como se fossem apostilas, só que em formato de livro, para cada disciplina que a gente faz. Então uma delas foi Filosofia no Ensino Fundamental, da Karen Franklin. Eu achei um livro mais ou menos, não é muito um tema que super me interessa. Vai falar sobre filosofia e o ensino de filosofia para crianças. E essa aqui, Fundamentos da Ética, do Antônio Djalma Braga Júnior e do Ivan Luiz Monteiro, também da editora Intersaberes. E esse eu gostei muito, fiz várias marcações, eu adoro o tema de ética, e eu achei que esse livro ele consegue resumir muito bem várias correntes éticas da história da filosofia. Então eu vou guardar ele junto com os meus outros livros sobre ética, porque às vezes eu preciso consultar alguma coisa bem rápida, e esse livro é bom, como ele é uma espécie de apostila, ele resume muito. Aí eu li um livro que não estava nos meus planos de longo prazo, mas que eu comprei acho que mês passado, eu mostrei pra vocês no Book Haul, porque na escola em que eu trabalho, a gente está fazendo um projeto chamado Mulheres na Ciência, e eu fui convidada a participar e a falar lá na frente. Nós íamos assistir a um filme da Marie Curie, e aí eu acabei ouvindo um monte de gente falar sobre esse livro da Rosa Monteiro, que é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Todavia, e aí eu resolvi ler. Porque nesse livro, a Rosa Monteiro é uma autora espanhola que perdeu o marido, ele faleceu, se eu não me engano, foi de câncer, e ela vai escrever esse livro narrando uma espécie de biografia da Marie Curie, e era isso que me interessava mais nesse momento. E a Marie Curie também perde o marido, que é o Pierre Curie, que estava doente, só que ele acaba morrendo num atropelamento. E aí a Rosa Monteiro vai fazer esses paralelos, vai entrecruzar a sua própria história com a história da Marie Curie por conta dessa coincidência de as duas terem perdido seus maridos e sentirem um grande vazio, né? E daí o nome do livro, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. Essa capa aqui, uma cadeira vazia. Esqueci de falar, a tradução desse livro é da Mariana Sanches. E assim, eu acho que esse livro tem pontos fortes e pontos fracos. Apesar de a autora Rosa Monteiro ser feminista, aliás, em vários pontos do livro, ela mostra como as mulheres não tiveram espaço em alguns lugares que os homens se destacaram. Mas eu vi aqui alguns momentos em que ela dá umas escorregadas muito feias e reproduz o machismo de maneira bem forte. Então, por exemplo, na página 37, ela associa o fato de uma mulher não ter filhos com ela não ser tão mulher ou não ser tão feminina. E aí eu achei meio esquisito. É nessa página aqui. Aliás, o livro tá cheio de fotografias, eu achei isso bem interessante. Aqui, ó, da Marie Curie, mais uma. Outra coisa, a Rosa Monteiro ela dá muita ênfase à aparência da Marie Curie, que ela foi muito séria, muito austera, que ela não se arrumava, que pra mim é bastante irrelevante. Tipo, tudo bem você mencionar isso no livro, mas ela acaba repetindo isso muitas vezes. Então, assim, foi um livro esquisito pra mim. Eu não gostei tanto, não fiquei encantada com ele. O que eu gostei demais no livro foram as partes em que a Rosa Monteiro fala do luto, tanto do luto dela quanto da Marie. Quando ela trata desse processo de luto, eu acho que ela fala muito do fundo do coração, ela é super poética. Olha só o primeiro parágrafo do livro. Como não tive filhos, a coisa mais importante que me aconteceu na vida foram os meus mortos. E com isso me refiro à morte dos meus entes queridos. Talvez você ache isso lúgubre, mórbido. Eu não vejo assim. Muito pelo contrário. Para mim é uma coisa tão lógica, tão natural, tão certa. Apenas nos nascimentos e nas mortes é que saímos do tempo. A Terra detém sua rotação, e as trivialidades em que desperdiçamos as horas caem no chão feito purpurina. Quando uma criança nasce ou uma pessoa morre, o presente se parte ao meio e nos permite espiar por um instante pela fresta da verdade, monumental, ardente e impassível.
Nunca nos sentimos tão autênticos quanto ao beirarmos essas fronteiras biológicas. Temos a clara consciência de que estamos vivendo algo grandioso. Então, quando ela fala sobre morte, é muito bonito. Então, as partes que ela fala sobre a morte, sobre o processo de luto, foram as que eu mais gostei, com certeza. Essas são magníficas. Eu adorei também que no final tem um apêndice, que é o diário da Marie Curie, a partir do momento em que o Pierre morre. Eu gostei muito dessas partes. Eu gostei das partes em que a Rosa Monteiro fala sobre o processo de escrita dela. E gostei de como ela descreve a vida da Marie Curie. Mas eu não gostei dos comentários analíticos, entre aspas, que a autora faz a respeito da Marie Curie. Eu achei muito... que julgou muito a Marie Curie, sabe? O próximo livro que eu li em novembro foi Tudo Que Nunca Contei, da Celeste Ng, pela editora Intrínseca. A tradução é da Júlia Sobral Campos. E esse foi o livro de novembro do Piquenique Literário. Novembro não, aconteceu no dia 1º de dezembro, o piquenique. E é um livro classificado como jovem adulto, young adult, mas muita gente lá no piquenique achou que ele não se encaixa muito como um jovem adulto. Por quê? A história é contada do ponto de vista dos pais da jovem adulta. Então, é um livro que se passa nos Estados Unidos. O pai é descendente direto de chineses e a mãe é norte-americana. E eles têm 3 filhos. Um filho mais velho, a filha do meio, que nasceu com olhos azuis, sendo descendente de chineses também, e a filha mais nova, que é tipo uma rapa de tacho. Ela veio muitos anos depois da segunda filha. E o livro começa quando essa filha do meio some. Ela desaparece, ninguém sabe onde é que ela tá, e a família toda começa a procurá-la. E aí o livro é cheio de flashbacks mostrando como os pais dessa menina se conheceram, mostrando principalmente as relações familiares. Para mim esse é a tônica do livro. E mostrando como a própria família não conhece essa menina, essa filha do meio. Os pais acabam a sufocando com as suas expectativas. Eu acho que esse para mim foi o ponto principal. E por outro lado negligenciam os irmãos da menina. Então eu achei um bom livro, nada de extraordinário nem de ruim. Acho que é um livro sobre relações familiares, sobre... muitas mães que estiveram lá no Piquenique Literário acharam um livro bem útil. Assim, elas começaram a conversar mais com os filhos delas por conta dessa leitura. Porque quando a gente lê, a gente percebe que se os pais tivessem ouvido melhor a filha, ou prestado atenção nela de fato, ela não teria desaparecido dessa maneira. A gente vai descobrir o porquê que ela desapareceu, como ela desapareceu, enfim. E uma outra questão que o pessoal do Piquenique Literário destacou, que eu acho que está presente no livro todo, apesar de não ter sido o que mais me chamou a atenção, foi o racismo contra chineses nos Estados Unidos. E a gente sabe que tem muito racismo contra asiáticos, principalmente, né, contra chineses. Aqui no Brasil também isso acontece. E é uma coisa importante da gente prestar atenção para não repetir estereótipos, para não repetir piadas que são ofensivas e coisas do tipo. Para a autora esse é um tema muito caro, porque ela é sino-americana. Ela nasceu nos Estados Unidos, mas os pais dela são chineses. E o que eu esqueci de falar é que esse livro se passa na década de 1970. Eu li em conjunto com a minha querida amiga Ju, que é professora de Química na escola onde eu trabalho. A gente leu Tio Tungstênio, do Oliver Sacks, pela Companhia de Bolso. Esse livro é traduzido pela Laura Teixeira Mota. E a história é uma autobiografia do Oliver Sacks. Vocês sabem que ele é um dos meus autores queridinhos. Eu amo tudo que o Oliver Sacks escreve. Ele é um neurologista britânico. E nesse livro ele vai contar sobre a infância dele. Só que é uma infância muito intelectualizada. Aqui, ó, o subtítulo do livro é Memórias de uma Infância Química. Então ele foi um garoto muito inteligente, teve a curiosidade alimentada pela família, era uma família privilegiada em termos financeiros, em termos culturais, eles tinham acesso a muita coisa, os pais, os avós do Oliver Sacks já eram grandes intelectuais na sua época, e eles acabaram estimulando isso no próprio Oliver. Mas é um livro delicioso, o Oliver Sacks escreve muito bem, e ele vai misturando, assim como nos outros livros dele que eu já li, ele consegue misturar de uma forma assim lindíssima, poética, clara ao mesmo tempo, objetiva, as partes que são mais como se fosse de divulgação científica. Então aqui ele fala muito sobre química, embora ele toque em outros assuntos também, com as memórias pessoais dele, com as experiências pessoais dele. O Oliver Sacks é tudo de bom, ele era um dos autores que eu queria ler em 2019, então foi mais um.
Aliás, se você quiser adquirir qualquer um desses livros que eu tô mencionando aqui pela Amazon, não deixe de usar o meu link que tá aí no box de descrição. Comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda. Eu acabei lendo também um livro para poder dar aula, que é o livro Nietzsche, dessa coleção Enciclopédia da LPM Pocket. Ele é bem fininho, versão de bolso. O autor é o Jean Granier, um filósofo francês, e a tradução é da Denise Botman. Esse livro está dividido em duas partes, que são a primeira parte chama-se A Vida e a Obra de Nietzsche, e a segunda parte, A Filosofia de Nietzsche. A parte da vida e obra eu achei bem rasa, então eu queria que tivesse assim um pouco mais de sustância. Eu queria que ela tivesse falado melhor sobre a obra, sobre a vida principalmente do Nietzsche. A biografia dele ficou bem curta. E a filosofia de Nietzsche, o autor escolheu falar sobre o niilismo, sobre superar a metafísica, sobre a interpretação da verdade, a vontade de potência e o super-homem. Particularmente eu não achei uma sequência muito didática e eu acabei lendo uma resenha no Scoob sobre esse livro e a pessoa reclamava muito da linguagem do texto, e aí eu comecei a prestar atenção nisso. Os textos de filosofia, às vezes, eles são muito abstratos, eles são meio arrastados mesmo. E nesse livro, realmente, ele usa muito conceito. É compreensível, eu consegui compreender o que tá aqui no livro, mas tem hora que fica mesmo, assim, chato de ler. Então, foi um livro que eu achei que eu leria em 1, 2 dias e não foi. Eu acabei demorando, sei lá, uma semana pra ler. Mas não achei que foi uma boa linha de raciocínio que ele montou aqui nesse livro. Eu terminei o 4º volume das Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley, pela editora Imago. O título desse 4º livro é O Prisioneiro da Árvore, e a tradução é do Valtencir Dutra e do Marco Aurélio P. Cesarino. E, gente, esse 4º livro eu achei melhor. Eu achei que tem mais reviravoltas, eu achei que tem mais magia envolvida. Então eu achei que foi um bom final, apesar de tudo. E achei surpreendente. Eu realmente não tinha lido até o final essa série. Eu acho que o 3º e o 4º livros eu nunca tinha lido. E foi uma boa experiência. Acho que eu não pretendo reler, mas gostei. Também nada, nossa, incrível, maravilhoso, extraordinário. Mas uma série ok, uma série, se você tá procurando alguma coisa mais leve pra ler, eu acho que vale a pena. Finalizamos, eu e o Darwin, do canal Seleção Literária, a leitura do Dicionário da Escravidão e Liberdade, da Lilia Schwartz e do Flávio Gomes. Na verdade, eles são os organizadores desse livro, que é um livro que conta com 50 artigos, 50 verbetes a respeito de escravidão. É um livro publicado pela Companhia das Letras. Tem um monte de vídeo aí no canal pra vocês, meu e do Darwin, pra vocês verem sobre o que é o livro. Em breve, eu não sei se quando esse vídeo for ao ar, eu já vou ter lançado, ou em breve vou lançar o vídeo de encerramento dessa leitura, que vai ser meio que um resumo do que eu achei. Mas já fica o spoiler aqui que eu gostei muito, que é um livro que abre a nossa cabeça em relação às maneiras como a escravidão se organizava no Brasil. Aliás, talvez a gente devesse falar no plural, as escravidões, e as formas de liberdade também. Um livro muito importante para a gente compreender melhor o nosso país, os mecanismos de formação e de permanência de várias estruturas que a gente tem, como o racismo, por exemplo. É um trabalho muito, muito bonito da Lilia e do Flávio. E de todos os pesquisadores que participaram aqui. Todo mundo, praticamente todo mundo, acho que é historiador. No final do livro tem, inclusive, uma lista com um pequeno currículo de cada um desses autores. Então esse é excelente, fica a dica para quem gosta desse assunto. Dá uma estudadinha que vale muito a pena. E por fim, eu li uma história em quadrinhos que a minha aluna Ana me emprestou. Deadpool, 3 Homens em Conflito, do Posen Duggan e do Cobblish Shalvey, pela Panini Comics. Esse aqui é uma edição de capa dura que reúne algumas histórias do Deadpool. É um arco, eu acho que chama arco, né? Em que o Deadpool vai se encontrar com o Wolverine e com o Capitão América. Então, assim, não achei mais ou menos. Eu confesso que desde que eu vi os trailers do filme do Deadpool, achei ele meio forçado, as piadas muito bestas.
Tem aqui no livro uma personagem estereotipada, tipo, super gostosona, entre aspas, pouca roupa, o corpo padrãozão e meio burrinha. E o narrador chega a chamar essa personagem de a deliciosa Carmelita. Então isso me irritou. E o que eu tenho a elogiar é a parte visual. Principalmente a primeira história desse arco, ela se passa na década de 1970 nos Estados Unidos. Então o visual dela é dos anos 70. Se você for ver, a página é um pouco amareladinha. E chegando bem perto, a gente consegue ver as texturas, os pontilhadinhos como se de impressão, sabe? Quando a cor não se misturava direito. Ó, a pessoa brinca com as texturas mesmo da impressão. Eu achei isso genial. Deixa eu até ver aqui, ó, as cores dessa história são da Val Staples. E aí depois das duas primeiras histórias. Das outras histórias são da Jordi Belair. E aí já fica um visual mais parecido com o que a gente está acostumado no século XXI. Então agradecer a Ana por ter me emprestado essa HQ. Foi interessante, mas confesso que não é o meu herói favorito. Acho ele meio chato. E é isso, gente. Vocês já assistiram ao filme do Deadpool? Eu não tive muito ânimo pra isso. Me conta aí embaixo se você já viu, se gostou, se já leu Deadpool. Qual herói que você gosta mais? Eu, por enquanto, dos quadrinhos, tô curtindo mais o Batman. Eu gostei do Capitão América, era um que eu achei que eu não ia gostar, eu gostei. E dessas minhas leituras aqui do mês de novembro, acho que as que eu mais gostei foram o Dicionário da Escravidão e Liberdade, que foi uma leitura do ano todo. O Tio Tungstênio, do Oliver Sacks, que é um meu autor que eu amo. E o Fundamentos da Ética, que é um livro de consulta para poder dar aula, montar aula. É isso, muito obrigada pela companhia, espero que vocês tenham gostado. Vocês já foram lá assistir o meu vídeo de book haul da Festa do Livro da USP? Eu trouxe para casa 49 livros e tem muita dica boa, então se você curte literatura, história e filosofia, dá uma olhadinha lá, que eu falo um pouquinho sobre cada um desses livros. O vídeo ficou longo, mas é porque eu falo mesmo um pouquinho da sinopse ou do sumário de cada um dos livros. Então se você ficar interessado em algum deles, você já tem um pouco de informação sobre aquele livro, se vale a pena para você adquiri-lo ou lê-lo ou não. Tá bom? Um beijo para vocês, não se esqueçam de deixar um joinha para mim, a gente vai se falando.